Qual a origem dos orcs? De onde eles vêm? Do que se alimentam? Onde estão as orcas? Isso e muito mais no Geek Reporter de hoje. Tá, na verdade esse é um debate antigo, mas a maior crença é de que eles vieram dos elfos. E eles são tão antigos que a real origem deles pode até mesmo ter sido esquecida, mesmo pelos elfos imortais que habitam Arda desde o início dos tempos. Só que no Silmarillion a gente tem algumas pistas de onde esses bichos surgiram. Porém, o Silmarillion é uma obra póstuma, que reúne várias anotações do Tolkien, e elas por muitas vezes se contradizem em alguns pontos. Na trilogia, por exemplo, tem uma passagem na qual o Barbárvore fala pro Merry e pro Pippin que os Trolls foram feitos pelo inimigo na grande escuridão em Zombaria ausentes, assim como os Orcs eram dos Elfos. Ou seja, o Morgoth corrompeu e criou os Orcs para ser uma antítese aos Elfos. Uma passagem de O Silmarillion leva isso adiante, quando diz que ele capturou e aprisionou Elfos e por lentas artes de crueldade eles foram sendo corrompidos, escravizados e deles surgiram os Orcs. Só que mais tarde, em uma outra anotação, o Tolkien diz que o Melkor não teria tanto poder assim para remover a imortalidade dos elfos. E bem se sabe que os orcs não são imortais. E o filho dele, Christopher Tolkien, que foi o responsável por organizar e publicar essas obras póstumas, resolveu o mistério dizendo que essa origem deles vindo dos elfos é considerada verdadeira pelos sábios de Erécia. Algo do tipo, ninguém sabe se foi isso mesmo, mas provavelmente foi. Ou melhor, não sei. Só sei que foi assim. Sabendo que o Morgoth não possui essa chama imperecível para dar vida às suas criações e que todos os monstros foram corrompidos de outras criações, talvez a origem dos orcs seja mesmo dos primeiros elfos, mas só o primeiro lote, digamos assim. E daí em diante eles começaram a se reproduzir de forma natural, na qual eu não pretendo retratar aqui, até chegar no que eles são durante a jornada do Frodo. E aí a gente fica nesse meio da encruzilhada, porque talvez por não estar satisfeito com essa origem de criaturas tão medonhas vindo de uma criação tão pura e bela como eram os elfos, o autor não definiu essa origem. Então eles não poderiam ter sido criados pelo Morgoth, já que apenas o Eru Ilúvatar tinha o poder de dar vida às criações. Não poderiam ter vindo dos elfos, porque esses eram imortais e eles não. E também não poderiam ter vindo dos homens, porque aí ia contradizer o discurso do Barbárvore. E aí tem uma outra questão que a série Os Anéis de Poder fez bem e talvez vai explorar mais adiante. É que seria muito leviano dizer que eles apenas foram criados como uma antítese aos elfos e que todos eles sejam maus por natureza. Nasceu orc e não presta. Porque se a gente for pensar nos contos do Tolkien, não há nenhum deles que tenha alcançado uma espécie de redenção. Não existe um orc que ficou bom e ajudou os heróis. Só que na vida real nem tudo é 8 ou 80. Talvez por essa origem de tortura e crueldade com que os primeiros foram forjados, eles não tenham tanta compaixão ou bondade, mas certamente possuem motivos para fazer o que fazem. A questão é que nesse conto de O Senhor dos Anéis, a gente enxerga tudo pela lente dos heróis. E aí somos induzidos a acreditar nisso de luz e trevas. Um típico discurso de igreja para atrair fiéis. E o Tolkien era religioso. Só que nesse caso específico da Guerra do Anel, sim, é um pessoal do bem contra um pessoal do mal. Só que também seria interessante entender o ponto de vista do adversário. Quais os anseios que os levam a fazer o que fazem e obedecer cegamente um mestre opressor. Por que que eles são tão ruins? Por que que eles não sabem votar direito? Enfim, tudo isso para dizer que a origem deles é desconhecida. Provavelmente vieram dos elfos, mas como? Não sei. Só sei que foi assim. Quem a gente pode supor que sabia bem o que queria é o Sauron. E aí tem um vídeo que eu vou deixar aqui nas sugestões, com o real motivo pelo qual ele queria reaver o seu precioso e governar a Terra-média. Obrigado por assistir e até mais.